Aqui nesse canal não tem confusão, tem esclarecimento. Já que conhecimento não ocupa espaço na cabeça, no vídeo de hoje a gente vai esclarecer o que são indicadores financeiros, indicadores, taxas, indexadores, que é tudo a mesma coisa. Você vai sair desse vídeo sabendo e entendendo de uma vez por todas o que é CDI, o que é Selic e o que é IPCA. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Riqueza. Eu me chamo Dani, sou educadora financeira e aqui eu ensino você a investir com segurança e com rentabilidade, para que você consiga acumular patrimônio financeiro e multiplicar e acumular riquezas. E o meu desafio aqui hoje é fazer você entender algo que parece difícil pra caramba de entender, mas na verdade é super simples, que são os indicadores financeiros. Ora você ouve indicador financeiro, ora você ouve taxa e ora você ouve indexador financeiro. É tudo a mesma coisa. O mercado financeiro adora usar um monte de palavra difícil, palavra diferente com o mesmo significado, só para confundir a tua cabeça. Mas como, né? O compromisso aqui não é confusão e sim esclarecimento, vamos esclarecer cada uma dessas três coisas. Começando pela mais conhecida, que é a Selic. Você já deve ter ouvido falar na Selic. O que é a taxa Selic? Taxa Selic quem cria é o governo lá no Tesouro Direto. E ela serve para rentabilizar um dos três títulos do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Então, quando você for investir no Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, você já sabe que a taxa que vai rentabilizar esse título é a taxa Selic. Como ela é a taxa maior, a mais famosa, ela é a dona de todas as taxas, o que os bancos fazem? Os bancos usam também a taxa Selic, mas não usam diretamente, eles usam indiretamente. O que isso significa, Dani? Isso significa que, por exemplo, quando o governo aumenta a taxa Selic, os bancos também aumentam as taxas de juros dele, seja de empréstimo de financiamento, seja de investimento. E quando o governo baixa a taxa Selic, o banco faz o mesmo movimento. Ele baixa as taxas de juros de empréstimo e financiamento e de investimentos. A Selic é a taxa do governo, mas o banco também tem a taxa dele, que é qual? CDI. E CDI caminha exatamente igual à Selic. A Selic subiu, CDI subiu. A Selic caiu, CDI caiu. Sempre igual, sempre acompanhando a Selic, sempre, sempre, sempre. A gente pode dizer que os bancos são invejosos e que eles querem sempre ficar igual a Selic, então é por isso que eles sempre estão igual a Selic. A diferença é que o CDI é a taxa do banco e a Selic é a taxa do governo. O que é CDI, Dani? Certificado de Depósito Interbancário. Não faz a menor diferença você saber o que é um nome. O que você tem que entender? Porque o CDI é uma taxa. É a taxa que rentabiliza os investimentos no banco. Então, se você for investir, por exemplo, num CDB, numa LCI, numa LCA, você já vai saber que a taxa que vai rentabilizar esses investimentos é a taxa CDI. Tem outras taxas? Tem. E a mais comum dessas outras taxas é o quê? É o IPCA, que é o terceiro indicador que a gente vai falar aqui. O que é IPCA? IPCA é uma sigla, é o Índice de Preços ao Consumidor. IPCA é a nossa inflação. Então, sempre que você for investir o teu dinheiro, ou quando você for, por exemplo, pegar um empréstimo, um financiamento que seja indexado, lembra? Indexador, que tenha como taxa o IPCA, você já sabe que vai ser a média da inflação. Quanto que está o IPCA hoje? Você consulta lá no Google ou baixa o aplicativo Renda Fixa, que ele traz em tempo real, atualizado diariamente, quanto que está CDI, quanto que está Selic e quanto que está IPCA. IPCA é um indicador, uma taxa, um indexador mais usado em investimentos de longo prazo, enquanto CDI e Selic é uma taxa, um indicador ou um indexador mais usado em investimentos de curto e médio prazo, especialmente de curto prazo, tá? Então agora, quando você for escolher o teu investimento, você sempre vai olhar, estou emprestando meu dinheiro para quem? É para o banco? Então, as opções de taxa que eu tenho é CDI ou IPCA. Às vezes uma taxa pré-fixada também, que é uma taxa fixa, por exemplo, 10% ao ano. Aí a taxa é a taxa por si só. Ou quando eu for emprestar meu dinheiro para o governo, fazer um investimento no Tesouro Direto, eu já sei que as taxas que eu vou encontrar lá é a taxa Selic, o IPCA, ou também a taxa pré-fixada, que é a taxa fechada no número, por exemplo, 8% ao ano.
Aí essa taxa ela não muda. Tanto o Selic, quanto o CDI, quanto o IPCA são indicadores de mercado, eles acompanham a nossa economia. É por isso que volta e meia eles aumentam, volta e meia eles abaixam. Quando você investe um investimento pré-fixado, a taxa é pré-fixada. Se você escolher um investimento com uma taxa pré-fixada de 12% ao ano, a taxa não vai mudar, é 12% ao ano. Se você escolher um investimento com uma taxa pré-fixada de 8% ao ano, igual, não vai mudar, vai ser 8% ao ano até o momento que você resgatar o teu investimento. Ficou claro o que são esses indicadores, indexadores, taxa? Selic, CDI e IPCA. Agora você já sabe que é usado tanto para investimento quanto para empréstimo e aonde que você vai encontrar cada uma delas. Para consultar, baixa o aplicativo que eu falei aqui no vídeo para você ter em tempo real quanto que tá cada uma das 3 taxas. Se ficou alguma dúvida, coloca no comentário. Se você gostou, deixa o teu like e se inscreve no canal Mais Riqueza, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui para você conseguir assumir o comando do teu dinheiro e investir com segurança e com rentabilidade.